Que bênção é ter você aqui com a gente, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta mais uma vez à programação da TV Manaim, com o programa Manaim News. Isso, Manaim News de hoje. Olha só, na edição de hoje você vai conferir informações sobre os eventos realizados nas igrejas Cristã Maranata, hein? Hoje nós vamos falar da região sul do Brasil. Falaremos sobre o Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Então vem comigo aqui, a partir de agora o Manaim News está entrando no ar. E nós vamos começar aí falando sobre os eventos que envolveram a participação das igrejas no Paraná. E quem traz as notícias para a gente é o nosso correspondente, o pastor Elimar, que já está com o microfone mais do que ligado, né, pastor? Olá, Jorge, a todos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma edição do Manaim News com as notícias aqui do estado do Paraná. Abrimos essa edição contando aos irmãos sobre o culto de abertura do Projeto Aprendiz, aqui da região Paraná Sul, que aconteceu no último fim de semana. Os irmãos que são professores e alunos desse projeto se reuniram no Manaim, Curitiba, para glorificar ao Senhor por esta bênção. O Projeto Aprendiz da Igreja Cristã Maranata é uma iniciativa voltada para o ensino musical, a fim de formar novos instrumentistas e membros de grupos de louvor nas igrejas. E neste ano, 2025, aprove ao Senhor que esse trabalho fosse realizado em toda a região. Muitas foram as promessas do Senhor para os irmãos que saíram alegres e confiando que o Senhor proverá todos os recursos para o aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no Manaim de Curitiba, os irmãos da região puderam participar do seminário de jovens que aconteceu no último sábado. Pela manhã aconteceram aulas presenciais ministradas pelos pastores da região. A primeira aula foi dada pelo pastor Jaime sobre a oração e a necessidade do jovem estar avançando cada dia mais na caminhada com o Senhor. A segunda aula foi ministrada pelo pastor Nilton sobre a necessidade dos jovens terem uma experiência com dons espirituais. E experiências foram trazidas nesta aula. Que bênção! No período da tarde, os irmãos acompanharam as aulas transmitidas diretamente do Manaim de Domingos Martins, desfrutando da mesma comunhão. Esse seminário foi marcado pela presença do Senhor, que falou profundamente ao coração dos jovens. Ainda na região, as áreas reuniram seus jovens no último fim de semana. Aconteceu a vigília de oração com todos os jovens da área Xaxim, na igreja do bairro. Os irmãos que participaram da vigília puderam glorificar ao Senhor pelas bênçãos recebidas no mês de maio e foram fortalecidas para continuar a caminhada na presença do Senhor. Na região norte do estado, aconteceu no último fim de semana um mini seminário na cidade de Foz do Iguaçu. Esse evento reuniu os irmãos que vieram da cidade de Leste, no Paraguai, e os irmãos da Vila A, na igreja centro de Foz do Iguaçu. Alguns pastores de outras cidades compareceram e trouxeram algumas aulas para toda a igreja. Foi um momento de grande renovo para os irmãos que puderam aprender mais sobre a palavra do Senhor e saíram renovados. Glórias a Deus! Na região oeste aconteceu o culto especial de ceia para os pastores da região de Cascavel e seus familiares. Foi um momento de comunhão e gratidão pelo mês dedicado aos pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda na região oeste, no último fim de semana, os jovens da área Cascavel estiveram reunidos com os jovens da cidade de Maringá para participarem no seminário de jovens no Manaim. Esse seminário marcou a vida dos irmãos que puderam viver momentos de comunhão e de confraternização. E assim finalizamos mais uma edição do Manaim News. Aguardamos você na próxima semana. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Voltamos aos estúdios da TV Manaim. É com você, Jorge. Amém. Muito obrigado pelas notícias aí do Paraná. E a gente segue agora para Santa Catarina. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a todos que nos acompanham nesta edição do Manaim News. Vamos começar as notícias indo para o sul do estado, onde ocorreu um batismo na cidade de Criciúma. Confira agora a matéria de Priscila Bittencourt. Agora, o Anfiteatro de Criciúma conta com um batistério. Uma piscina foi instalada ao lado do templo para a realização de batismos de toda a área sul. E no último domingo já aconteceu o primeiro batismo no novo local. Alguns irmãos da Igreja Cristã Maranata de Criciúma, Centro, tomaram a decisão de entregarem suas vidas a Cristo, reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador.
Irmãos, a previsão do tempo para o dia de hoje era de chuva, desde onde estava chovendo, mas para a honra e glória do Senhor Jesus o tempo se firmou, os irmãos puderam descer as águas e serem batizados. Foi uma alegria muito grande, uma experiência enorme, descer as águas, o Senhor falando conosco, sentindo o Espírito Santo no nosso meio e sabemos que o Senhor ainda vai ter novas experiências ainda mais profundas. O que mais nos chama a atenção é que um dos irmãos que desceu as águas do batismo, ele foi convidado em um dos nossos eventos, que é o Trombetas e Festas. Ele veio pela primeira vez, ele recebeu uma grande bênção, ele permaneceu conosco, e o Senhor foi trabalhando na vida dele, ele recebeu uma grande bênção, teve uma grande experiência, está envolvido, participando conosco dos cultos. Então nós temos só motivos para glorificar e bendizer ao nome do Senhor. E após o batismo, os irmãos ainda participaram de uma ceia com toda a igreja, dando graças pelo momento profético e por toda a operação do Senhor no meio do seu povo. E a escola bíblica dominical foi transmitida via satélite, encerrando assim este momento de profunda comunhão com Deus. Irmãos do grupo de louvor das regiões Norte e Vale estiveram reunidos na Igreja de Cordeiros, em Itajaí, para mais um momento especial de preparação e aperfeiçoamento. Ao longo de toda a tarde, os irmãos se dedicaram intensamente, pois fazer parte do grupo é um chamado do Senhor, que exige compromisso e, acima de tudo, amor ao louvor. Um período repleto de comunhão, com o objetivo de alinhar os detalhes espirituais e técnicos dos louvores que farão parte dos próximos eventos. As igrejas das regiões Oeste e Norte se mobilizaram para participar do seminário para jovens, transmitido diretamente de Vitória no Espírito Santo. Acompanhe agora como foi esse momento especial, começando por Chapecó com a nossa irmã Natália Palmeira. Irmã Solange, os jovens da região oeste do estado se reuniram no Templo EFAP 1 em Chapecó para acompanhar a transmissão do seminário. Louvores, oração e muitos ensinamentos marcaram a tarde, que teve como objetivo fortalecer a fé e aprofundar o entendimento da palavra. Durante as aulas, os jovens de todas as igrejas de Chapecó, Xaxim, Xanxerê e Guatambu foram renovados para prosseguir na caminhada. Agora seguimos para o norte do estado, onde a irmã Fernanda Pius nos conta como foi a mobilização por lá. Com o mesmo fervor, os jovens da área de Joinville se mobilizaram para participar do seminário de jovens na igreja de Itapoá. Um momento especial, marcado com aprendizados e ensinos voltados aos jovens. Unidos no mesmo corpo, os jovens estiveram participando das aulas que foram transmitidas do Manaim de Domingos Martins. Uma tarde de louvor, adoração e aprendizado sobre a palavra do Senhor. Aulas com temas que vão de encontro ao cotidiano dos jovens, como a vida profissional, estudantil, a vida sentimental e principalmente a vida espiritual. Irmãos, viemos da igreja de Blumenau, onde a todo momento o Senhor tem nos sustentado. Tem sido uma grande bênção estar aqui durante essa tarde, onde muito o Senhor tem falado das nossas corações. A movimentação dos jovens na área norte mostra o quanto é significativo este seminário. Continuando na área norte, os jovens da igreja de Jaraguá do Sul estiveram reunidos. Quem nos conta mais é a nossa irmã Paula Bergman. Irmã Fernanda, aqui em Jaraguá, os jovens da área também atenderam ao chamado e vieram com os corações dispostos e abertos para entender e aprender mais daquilo que o Senhor tem a transmitir. Esse momento foi um verdadeiro derramamento do Espírito Santo. As aulas, além de ensinamentos, trouxeram direção e força para a vida espiritual dos jovens. Em cada olhar atento, em cada oração sincera, era possível ver o agir do Senhor em meio à igreja. Os jovens estão sendo cuidados e orientados por Deus em todos os detalhes de suas vidas, e assim, com corações rendidos, seguem firmes no propósito que Deus tem revelado a cada um. É muito importante, principalmente para nós, podemos estarmos aqui atendendo esse chamado do Senhor, obedecendo as orientações. É de um valor muito grande poder estar reunido com jovens aqui para possamos agregar também
com relação às doutrinas e aprendendo mais do Senhor. O que foi visto aqui não foi apenas mais um evento, foi um movimento de fé renovada e de jovens despertados. Que a chama que foi acesa em cada coração e em cada igreja continue a aquecer e a fortalecer a fé por onde quer que o Senhor os conduza. Glória a Deus por tantas bênçãos. Agradecemos as nossas irmãs Paula, Fernanda e Natália pelas informações. Jorge, concluímos assim mais uma edição do programa aqui em Santa Catarina. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos diretamente para o Rio Grande do Sul com o pastor Alexandre. Pai, tio Jorge e a todos que nos assistem. E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos o seminário para jovens, uma grande bênção, a participação de muitos jovens. E é claro, nós fizemos uma cobertura especial. Acompanhe conosco. No último sábado, o Manaim de Porto Alegre recebeu o seminário de jovens, reunindo servos e servas em comunhão e alegria. Durante a manhã, foram ministradas 3 aulas presenciais, onde os jovens puderam receber consolo, direção e esperança por meio da operação do Espírito Santo. As aulas trouxeram experiências de servos na palavra, como Jonas e Davi, destacando a importância dos jovens de obedecer e serem sensíveis à voz do Senhor. Pela manhã, nas aulas presenciais, os pastores eles trataram de temas extremamente sensíveis a nós jovens, mas o Senhor, de uma forma maravilhosa, tocou os nossos corações. Ele nos trouxe a força que nós precisávamos para nós conseguirmos seguir a jornada. O arrebatamento também foi um tema muito frisado durante a manhã. A mensagem despertou a necessidade de vigilância e renovou em muitos corações a esperança da volta de Jesus. O pastor João Carlos Braga, ministrante de uma das aulas, relatou a alegria e importância desse momento para os jovens. É uma grande alegria estar nesse seminário aqui no Manaim de Porto Alegre, voltar junto com essa igreja, com os irmãos desse estado, que vem sempre buscar aqui na palavra do Senhor a direção para a sua vida. Mas ainda melhor é ver o Espírito Santo falando das operações que ele está fazendo nesse lugar. Nós vimos uma meditação acerca das descidas de Jonas e o quanto o profeta foi se afastando do Senhor. E ao final da aula, então, o Espírito Santo diz que havia 3 pessoas aqui que entenderam a mensagem para eles, que estavam se afastando, mas já tomaram a decisão de, ao contrário, voltar e se aproximar cada vez mais de Deus. Essa é a alegria que nós temos, de um Senhor que fala com o seu povo, de um Espírito Santo que opera no coração dos seus filhos, nos preparando todos para a grande volta do Senhor Jesus. Foi uma bênção voltar a Porto Alegre. Presencialmente, via transmissão diretamente de Domingos Martins, irmãos de diversas partes do estado puderam participar de um dia de muitos ensinos e glorificações na presença de Deus. E encerramos assim a participação do Rio Grande do Sul nessa semana e, se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Jorge, é com você. Só tem notícia boa, só notícias maravilhosas, não é verdade, aqui no Manaim News? E nós glorificamos a Deus por isso. Estamos chegando ao final de mais uma edição aqui do Manaim News. Se teve algum evento em sua igreja, aí na sua região, é muito importante que você envie para a nossa produção. Olha o nosso e-mail aí para você entrar em contato. manaimnews@radiomanaim.com.br manaimnews@radiomanaim.com.br. Ore, divulgue, compartilhe o nosso link para os amigos, para os familiares e participe aqui da programação da TV Manaim. Até a próxima, hein? A paz do Senhor Jesus!